Olá, bom dia, que Jesus abençoe você, é o desejo do meu coração. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos 12 dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou, dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia. Perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. A gente conhece essa oração, né? Então, o texto começa dizendo aqui que certa feita, ou certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Era o costume de Jesus orar. Orar é falar com o Pai, falar com Deus, como se fosse um amigo. Então Jesus tinha esse costume de orar, de falar com o Pai. E o discípulo acompanhava, o discípulo via. E o texto está dizendo que um dos seus discípulos pediu: o Senhor nos ensina a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E Jesus ensinou a oração modelo. Que linda é essa oração. Isso não significa que você deva orar usando exatamente essas palavras. Mas aqui está o modelo. A nossa oração deve ser dirigida aqui ao Pai, ao nosso Pai, o Pai nosso, Pai seu, Pai meu, né? E nessa oração nós devemos pedir ao Pai que nos perdoe assim como nós perdoamos a nossos devedores. Nós devemos orar ao Pai aqui, Ele ensina para que Ele perdoe nossos pecados. Nós precisamos, na nossa oração, que nós fizemos ao Pai, pedir que o reino dele venha sobre nós. Então, esse é o modelo de oração. Mas, como eu disse, oração é falar com Deus como um amigo, né? Então, eu não vou dizer a você como você deve falar ao seu amigo. Você sabe como falar com seu amigo, né? E quando a gente tem um amigo de verdade, a gente não tem receio de falar com ele, né? A gente sente alegria em falar com ele, né? A gente quer falar, a gente quer conversar, é o nosso desejo. Que Deus seja o seu melhor amigo, além de pai, né? Seja o seu melhor amigo. Que todos os dias você fale com ele, abre o coração a ele. E ao abrir o coração para Deus, você peça a ele, porque ele pode te ajudar. Então a gente não pede aos nossos amigos também, quando a gente está em dificuldade, a gente não pede? Pede. E se estiver dentro da condição desse amigo, ele não ajuda? Ajuda. Só que Deus, ele pode. Se ele quiser, ele nos ajuda. Então não tem receio em pedir quando você estiver orando, quando você estiver falando com Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço. Lembra? Deus te ama muito, está cuidando de você. Cuidou até agora, então fica em paz, fica tranquilo. Deus, ele está cuidando de nós. Um ótimo abraço para você.